Por que você se diz uma apaixonada pelo mercado imobiliário? Porque, sem romantismo nenhum, aquilo que você lucra é um negócio que você pode, na sequência, colocar paixão, não antecipado. Então, eu vim do mercado financeiro e quando eu migrei para o mercado imobiliário, eu tenho no Compete de 15 anos até 2028. Então, foi uma transição de carreira. E aí, porque eu dei certo nessa área, eu sou apaixonada por ela. Mas você já dava certo na sua antiga área também, né? Já, eu estava no auge da minha carreira, aos 29 anos, já cuidava da América Latina, era diretora de área de expansão, alto executivo. Para minha idade, você é de mercado financeiro sabe que você chegar nisso, numa carreira dessa financeira, é muito difícil. E mulher mais ainda, né? Você precisa entregar muito resultado para te respeitar. Então, eu entregava um resultado muito acima da média em América Latina e minha mãe ficou doente. E aí eu falei, e agora? Aí eu estava morando no Rio Grande do Sul, que é a sede principal do banco. Então, fiz esse contrato de no Compete e voltei para São Paulo. Então, eu falei, o que eu vou fazer? E eu não queria corretor me atendendo, né? Porque eu já tinha tido 3 experiências ruins com corretor para compra de imóvel para mim. Isso. E aí eu falei, eu vou tirar meu CRES, porque eu voltando, eu tinha um apartamento pequeno aqui em São Paulo que eu comprei quando casei. Tenho 21 anos de casada. E aí eu falei assim, né, vou comprar com calma, mas não quero corretor, quero ser a minha corretora. E tirei o CRES, fiz amizade com o corretor e eu estava vindo para comprar uma franquia. Meu marido é de área financeira. Eu falei, bom, vou comprar a franquia, tá tudo certo. Passou 2 meses, tirei meu CRES, comprei meu apartamento, enfim. Me liga esse corretor, que é meu amigo até hoje, o Marcos. E falou, Sofia, eu fiz uma venda, ganhei R$22 mil. 2013. Falei, 22 mil? Comissão. Esse número fica na minha cabeça, por quê? Porque eu falei assim, então se eu fizer 3 vendas, eu vou ganhar o cargo que eu tinha de alto executivo. Com mestrado, pós, doutorado, caramba, 4, sabe? Se você ali viajando, você sabe o custo que é uma viagem sem se estressar de vida. tanto, né? E eu falei, Marcos, estou indo aí conversar com você. E cheguei no plantão, eu falei, e aí? Dele, você tem o CRES, que é a certificação que você precisa para intermediar imóvel. É só você vir aí, num plantão de vendas. Gente, comecei assim. E aí eu comecei como corretora, fui corretora campeã, coordenei 11 projetos, fui gerente, diretora e CEO da companhia, abrimos capital em 2020. E aí eu sou sócia dessa companhia e abdiquei tem 2 anos para minha expansão internacional, que eu tenho uma empresa que atua com o governo americano há 7 anos. Então, essa minha operação, que eu sou fundadora, ela já roda bem sozinha. E aí eu fui e hoje estou seguindo essa minha parte de empresas que eu sou fundadora. Sou conselheira em Singapura, da FAIR, que é a maior construtora da Ásia, e também em Portugal, da maior construtora de Lisboa. E aí, quando fala assim, paixão, eu gosto muito de falar disso, porque muita gente fala assim, lidamos com um sonho, blá, blá. Para mim, é aquilo que você precisa fazer para dar certo. Senão, eu amaria trabalhar viajando como agente de turismo, mas não é isso. Né? Conheço 65 países trabalhando, mas não é isso. É você fazer o seu caminho na sua profissão dar certo. E você ver como você faz essa jornada. Então, eu coloco sobre isso na minha bio, porque hoje eu faço toda uma jornada, sou professora convidada da GV. Quando você faz incorporação, desenvolvimento e com ativos imobiliários para rentabilidade, você entende o que é isso. Né? Não é um choque com o mercado financeiro, porque nem tudo que você faz é um bom investimento. Então, eu mostro como isso é um bom investimento em várias modalidades com o imóvel. Agora, você falou de mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele tem vários segmentos. Vários. Tem o alto luxo, tem aquele tipo básico. E assim, hoje virou uma espécie de um Uber. Hoje em dia, todo mundo que perde emprego ou compra um carro para virar Uber ou falar, você é corretor de imóveis. Assim, e de cada 10 pessoas que entram, 9 não dão certo. 9 ficam lá 6 meses sem vender um apartamento que seja. Não, então, por que você deu certo em tão pouco tempo? Qual foi a diferença entre você e eu, por exemplo, que foi um desses? Excelente pergunta. E qual foi e por que essa escolha do imobiliário? A escolha foi financeira. Financeira, a quinta área que mais gera dinheiro no mundo, isso em 2013, quando eu calculei, hoje deve estar por aí também, que mais gera dinheiro no mundo. Eu falei, impossível você não ganhar dinheiro com isso. Impossível você não colocar um método e ganhar dinheiro com isso. Você tem que ser muito ruim.
Então, mas, por exemplo, de cada 10 pessoas, 9 não encontram esse método e fracassam. Isso daí é um ponto muito importante. Hoje, com a internet, muita gente olhando altas cifras. Se eu vender um apartamento de tantos milhões, 6% é a comissão, ganho tanto. Só que ela não olha o processo do que você tem que fazer. E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu fiz para dar certo? Eu realmente criei um método de vendas de ser a primeira a chegar, a última a sair, ter produtividade, criar uma carteira de cliente, desde ligação, flyer, rua, comércio. Imagina você tendo... Eu fiz a minha primeira venda para ganhar 1 milhão aos 23 anos, que eu fiz uma venda para o banco. Então, quando você entra numa carreira dessa... Isso, por isso que eu falo sobre... Para o meu bolso. Por isso que eu falo sobre A Profissão de Milhões, é meu primeiro livro, sobre você ter milhão. Como que você faz isso? É venda. Independente do que você está vendendo, você tem que ser um bom vendedor. E com essa premissa, eu falei assim, bom, só muda o que é o bem que eu estou lidando. Sim. Então, eu vou fazer dar certo. Olha, pensa o que eu fazia. 1000 ligações para eu falar com 300 pessoas, porque eu não podia mexer na minha carteira. Chegava cedo e saía tarde. Chegava cedo e saía tarde. O que você faz com isso? Sem nenhum tipo de orgulho. Você sabe o que é você ir num farol para entregar flyer? Eu sei. Sem você precisar necessariamente daquele dinheiro, mas eu queria fazer teste, eu posso dizer, dá certo. E aí, isso é o que diferencia de uma pessoa que entra, porque para você ser corretor, você só tem que ter o 2º grau. Só. E fazer o TTI, Técnico de Transação Imobiliária. É só isso. Então, o canal de entrada é muito fácil. Só que aí, quando a pessoa como ela vai se aventurar, ela não toma como uma profissão. Ela deixa isso como uma segunda opção. Hoje, no Brasil, é menos do que Miami. Miami, 80% tem cresce. 80%. Você conversa com alguém em Miami, tem cresce. Brasileiros atuando lá. Brasileiro e americano, porque às vezes ele tira o próprio cresce para intermediar imóvel dele. Porque sempre tem que ter... É muito por habitante em Miami. Para comprar ou alugar, você tem que ter a certificação. Não é certificação, você tem que ter um corretor que faça isso daí. Você não pode fazer igual é no Brasil. Não. Que você, por exemplo, eu quero alugar seu apartamento, posso virar para pastor, quero alugar seu apartamento. Vamos fazer um contrato? Lá não. Lá é tudo diferente. Para você comprar... o corretor. Você tem que ter uma empresa também, né? Tipo, no banco. Você abre uma empresa, não é? Alguma coisa uma assim? Uma LLC. Isso, porque cada imóvel tem que ter uma empresa, alguma coisa assim, não é? Aqui, hoje... Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui no Brasil, o que você está comentando é que para a gente construir, a gente tem uma coisa que chama uma SCP. A gente deixa um patrimônio de afetação. Eu não posso usar o dinheiro de um prédio em outro. Isso é uma proteção de lei mesmo. Esse ponto é bem importante que você falou. Para garantir que a construção do prédio... Para garantir que a construção daquele prédio seja entregue. Então, cada empreendimento de uma construtora tem uma SCP, né? Que é uma garantia para eu não pegar esse dinheiro e construir outro prédio. Porque às vezes um prédio não vendeu bem, tira e o cliente ele leva um prejuízo. Isso foi o que aconteceu lá nos anos 90, que as pessoas têm muito medo. Essa proteção ela é muito importante. Cada prédio é uma empresa. E aí, assim, aí você estava falando, né? Porque eu fazia 300 ligações por dia e tal. Eu conheci muito corretor que fazia 300 ligações por dia, ouvia 300 nãos por dia. E assim, aí ia para o farol lá para distribuir o folheto e a pessoa não retornava para a imobiliária. Então, assim, aonde você, sabe, aonde fez essa diferença? Na consistência. Porque uma coisa é você receber 300 não um dia, outra coisa é você receber 300 não todo dia nem um ano. Eu duvido que você não venda. Eu quando eu estava desempregado, eu fui um desses, né? Aí eu cheguei, eu fiquei, sei lá, acho que uns 3, 4 meses, assim, né? É que aí você tem que ter um fôlego, né? Porque então, mas assim, eu repeti esse processo de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas o que você fazia nesse período? Oi? Qual que era o seu planejamento no seu dia? Eu não tinha uma coisa traçada. Assim, eu falei, por exemplo, assim, eu percebia que eu me aproximava melhor ao, sei lá, ao conversar pessoalmente. Assim, eu gostava mais de farol que de telefonar. Telefonar é uma coisa que eu já não gostava muito, assim, né? Mas é como você faz o negócio. Se não só o trabalho físico, os escravos que fizeram as pirâmides seriam famosos, não são. A gente tem que olhar qual o método. Então, o que eu coloquei? Você chegou cedo, você está fazendo a ligação, mas quais são os retornos daquilo? Eu coloquei métrica. Então, de manhã eu disparava e-mail quando eu chegava das 6 da manhã às 8. Desses disparos de e-mail, quais eram os que abriram, na onde eles estavam? Então, eu fazia um raio de 3 quilômetros. Nesses raios de 3 quilômetros, tem quantos comércios? Todos esses comércios eu tenho relação, eles sabem que eu existo. Abri todas as minhas redes sociais e fiz campanha em todas elas.
Então, eu fazia o mapeamento de uma rede social junto com a visita, porque uma coisa é você conhecer a Sofia aqui e conversar, e eu conversar com você sem só o interesse de vender. Fazer relacionamento mesmo. Não esse network chato hoje que a pessoa vai lá e te dá um cartão, que ninguém nem pediu. Você nem vai falar com essa pessoa. Às vezes eu tô lá parada, a pessoa te dá um cartão. Se você é essa pessoa, você já deu errado. Porque uma pessoa interessante, você pede o contato da pessoa. Sim. Eu nem ando com cartão. Porque se eu sou muito boa no que eu faço, a pessoa ela vai precisar de mim. Isso muda tudo. Agora, se eu venho e falo assim, eu faço isso. E daí? E eu com isso, né? E eu com isso. Tem coisa que a pessoa vem, Sofia, tudo bem, você aceita por uma educação, dá uma risadinha, mas e eu com isso? Vai parar no fundo da Agora, gaveta, né? se é alguém que você precisa, que você fala, nossa, isso aí é interessante. Você fala, qual que é seu Insta? Eu vou te chamar. Muda completamente. Então, seja essa pessoa interessante. Não é fácil corretagem. A minha média, quando eu comecei num projeto, que na época ele estava de 500 a 600 mil, e não vendia há 6 meses. Lei do distrato, aquele terror. E aí, quando eu cheguei, o corretor falou assim, aqui não vende. E ele estava lá, né? E aí, eu fui olhar o que ele fazia para eu fazer diferente. Então, a captação São Paulo hoje, a cada 10 clientes que você leva para o plantão, você tem conversão de 1. É número, é estatística. Sim. Então, como que eu faço para essa pessoa ir no plantão? Você tem que aumentar volume. Às vezes, o que aconteceu com você fazer as ligações e estar na rua é o volume. Sofia, como que eu consigo, no mesmo período de tempo, ter mais volume para conseguir ter uma conversão maior? Aí é uma organização de agenda. É você ir já no metrô fazendo prospecção, você voltando, qual que é seu trajeto. É você conseguir fazer das suas horas mais produtivas, para você conseguir fazer essa ativação. É um dado. Tudo quando você metrifica, dá resultado. Só que não é fácil. E aí hoje eu vejo muita gente falando de vários imóveis de milhões. É lindo, mas cadê que vendeu? Parque Global. Cadê que vendeu? O que é mais fácil vender hoje? O imóvel popular, imóvel médio ou imóvel de 1 milhão? Excelente pergunta. Sempre na história, quando você tem uma taxa de juros mais alta, como é o que nós estamos enfrentando agora, de Selic. Quem paga a conta é a classe média. Sempre. Isso historicamente no mundo, tá? Então, o que acontece com isso? O pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. Desigualdade social aumenta. Padrão, não sou eu que estou dizendo, por quê? Taxa alta é para limitar seu poder de compra. Então, se eu quero travar seu poder de compra, para não endividar e não colapsar o país, o que vai acontecer? Só vai comprar quem precisa muito. E quem precisa muito? São essas duas classes aqui. Oportunidade, o muito rico, e necessidade aqui. Aqui, estaciona e tem uma venda mais morosa, padrão. As duas classes aqui, então, hoje, o setor econômico, ele tem uma saída muito mais rápida. Então, para o corretor, por exemplo, Sofia, preciso começar agora. O que eu vendo? Tem mercado de locação, porque aumenta muito a locação, porque uma pessoa, para você ter uma ideia, com uma taxa de juros alta, numa taxa de juros baixa, 3.500, 4.000, você financia R$100.000. Hoje, com uma taxa de juros alta para juros efetivos, 5.000 você financia 100. Então, imagina, 15.000 para você financiar um imóvel de 300.000. Não é uma renda ruim, 15.000. Já é uma linha sênior para quem recebe 15.000. Só que essa pessoa ela não está conseguindo comprar. O que ela vai fazer? Alugar. Então, o mercado de aluguel aumenta. Quem tem dinheiro compra esse imóvel para rentabilizar e alugar, porque essa pessoa ela não consegue financiamento. E aí, o que acontece? O mercado de aluguel é alto. Então, para quem precisa muito, tem várias modalidades. Você entrar para locação, que aí você faz 5, 6 locações no mês, te ajuda. O primeiro aluguel é seu. Mercado de leilão, inadimplência está lá nas alturas, o mercado de leilão aquece. Se você se especializa em leilão, o cliente que está aqui, ele quer o quê? Oportunidade. O corretor pode vender imóvel de leilão? Ele pode se especializar e ser intermediário de imóvel de leilão para captar negócio. Não é direto banco? Tem várias modalidades. Direto no banco é leilão judiciário. Mas existe vários corretores no meio disso que prospecta e se especializa só em leilão. Então, tem muito caminho no mercado imobiliário. O alto padrão. O alto padrão é a cadência de vendas, que é quando a pessoa fala assim, eu quero um imóvel,
quando ela começa a pesquisar para ela fechar. O imóvel de alto padrão e o alto padrão no Brasil varia muito de região para região. Então, para quem está aqui na audiência, se você está falando, às vezes, do extremo norte do país, um imóvel de 1,5 milhão é alto padrão. Porque é considerado diferente, né? Temos muitos Brasil dentro do Brasil. Então, se a gente está falando aqui em São Paulo, a gente já fala numa média acima de 6 milhões. Por que acima de 6 milhões? Porque pelo índice de riqueza no país é medido, né? Se você tem $1 milhão aplicável, você é considerado rico no mundo. Então, se você tem o padrão é $1 milhão $1 milhão. Isso. Credit Suisse tem toda a linha do que é rico no Brasil. Tá? Essa brincadeirinha, né? Coisa de rico, coisa de pobre, né? Aí falaram, Sofia, faz um. Não, meu amigo, você sabe o que é ser rico, o que é ser pobre? Ser rico é você ter $1 milhão aplicado. Não considera-se você ter patrimônio. Eu vi uma reportagem assim, que se você tem vários imóveis, mas você não tem $1 milhão líquido. Por isso que em São Paulo, em grandes metrópoles, é considerado imóvel de alto padrão acima de 6 milhões, por conta disso, que é $1 milhão. Babi, agora você pode pegar aqueles seus $2 milhões aplicado e pode investir um pouco. Sim. Não? E aí, o ultra rico, $5 milhões, e o AAA, $30 milhões. Os $30 milhões, eles investem em média de 15% a 30% em imóveis. Olha só. E só tem 0,2% no mundo dessas pessoas. Então, 0,02%. Por isso que o Neymar está comprando toda a costa brasileira. Exatamente. E aí é o que nós entramos. É aqui e aqui. Sim. Se você está começando e entrar no seu médio padrão, independente de qual parte do país você está, você vai vender, mas é mais moroso. Tem uma morosidade, porque é onde existe mais cortes em empresas. Né? Se você pegar renda familiar, uma renda familiar hoje de 30 a 45 mil, é onde tem maior, a velocidade de venda ela diminui. É quem paga mais impostos e sentiu mais. Então, se você está pagando ali, não quem paga mais impostos, a correção, você sente mais a alta dos juros, né? O impacto. Porque se o seu salário você comprava, você colocava ali de gasolina no mês R$1.000, agora você está pondo R$1.500. Você sente esses R$500 no fim da conta, entendeu? E pesa no final da conta, né? Pesa. Você não está contando. Então, agora, na condução e tal, diminui, é outra redução. Então, são vários índices que a gente estuda de comportamento financeiro para impactar. E o que a gente fez isso na construção? O poder das pessoas de compra diminuiu. Então, um apartamento antes que a gente fazia de 60 metros, pode ver que tem pouco. 60, 70 metros. Porque a gente teve que reduzir para 40. Porque é o mesmo ticket para a pessoa conseguir financiar, que hoje está 500, 1.600. E aí a gente aumentou muito, porque é quem pode pagar. Porque hoje uma pessoa que já ganha seus 20 mil, ela não quer mais morar num de 60 metros, mas ela não consegue comprar.